Olá, eu sou Marcos, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 14 de 5 de 2020. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero falar com vocês a respeito de algumas desinformações que, mais uma vez, os teóricos da conspiração espalham através das redes sociais, enganando principalmente os cristãos que não checam as informações que estão na própria Bíblia, não confrontam as informações que esses teóricos da conspiração propagam, principalmente aqui no YouTube, né? E é sobre os sinais do fim dos tempos, né? Um dos vários sinais que Jesus nos alertou que iria e que vai acontecer é que andam criando desinformações para enganar as pessoas. O X da questão está em Lucas 21, versículo 25, capítulo 21, versículo 25, que é sobre os sinais que haverá no sol, na lua e nas estrelas. E é justamente sobre as estrelas, esse ponto específico, que criaram uma mentira. Porque a Bíblia, ela mesma se responde, né? Que sinais são esses? Haverá sinal no sol, haverá sinal na lua, haverá sinal nas estrelas. E aí pegaram essa parte das estrelas para converter no seguinte: o Elon Musk, todo mundo sabe que ele vai colocar aí em órbita da Terra, né? Esse é um dos projetos dele, até um determinado período de tempo, colocar mais de 10.000 satélites na órbita da Terra. Então, os teóricos da conspiração, que sabem manipular muito bem as palavras, né, principalmente usando o contexto bíblico para enganar as pessoas, de tal forma como foi implementado antes do nazismo, e você precisa ficar muito esperto porque é exatamente isso que está ocorrendo, né, com a implementação de mentiras. Hoje a gente chama isso de fake news, mas vocês podem ficar à vontade para estudarem que antes, estou pegando como exemplo, tá pessoal, o nazismo, mas em todos os governos autoritários, todos sem exceção, estou pegando o nazismo como exemplo porque foi um dos mais recentes, né? Na disseminação, ou seja, na construção de mentiras, hoje a gente chama de fake news, para a implementação de governos autoritários. Isso aconteceu exatamente antes do governo nazista e com o pior, com a utilização de quê? Com a utilização da palavra de Deus, com a utilização da religião. E o que foi utilizado, né, o meio pelo qual eles também utilizaram bastante, foram os evangélicos. Muitos evangélicos foram enganados com as mentiras dos nazistas para poderem implementar o projeto nazista naquela época. E outra, vocês podem pesquisar também através de um documentário que se chama O Trem de Hitler, né, A Besta de Aço, que no meio desse documentário o nazismo queria implementar exatamente o que está sendo propagado pelos teóricos da conspiração, que é a tal da nova ordem mundial. Era uma coisa, né, era um projeto de poder do nazismo, estava sendo implementado na época. Isso é pouco divulgado a respeito da nova ordem, né? Adolf Hitler, junto com o nazismo, queriam e estavam implementando a tal da nova ordem. Isso é dito no documentário quando Adolf Hitler ele vai tentar um acordo com o general francês na época, né, onde é exposto essa tal da implementação da nova ordem. E aí, pessoal, antes disso foi construído muitas mentiras, mas muitas mentiras, justamente em cima de judeus, justamente em cima da maçonaria, né, de vários setores, para dividir a sociedade, para espalhar a sociedade em várias opiniões, em vários segmentos, para depois eles virem com força total. É exatamente o que está sendo construído já fazem alguns anos no mundo todo.
O Brasil não é diferente, o Brasil não está fora disso. Pelo contrário, muita gente, por não ter conhecimento a respeito dessas coisas, e até confesso que já caí em muitas dessas mentiras, né? Duvide de tudo e de todos, principalmente aqueles que querem usar da palavra de Deus para construírem uma narrativa em cima disso, tá? E é por isso que estou aqui falando para vocês dessa nova narrativa que criaram com os sinais nas estrelas, que está aqui em Lucas 21, 25, em cima desses satélites que serão lançados aí em órbita pelo Elon Musk. Não tem nada a ver, pessoal. Como vocês podem observar aqui, tá? Neste aplicativo que se chama Stellarium, deixa eu tirar aqui a Terra, certo? As estrelas, elas estão a milhões de quilômetros da Terra. Mas milhões de quilômetros da Terra mesmo. Vou colocar a superfície de volta aqui. Acelerar mais um pouquinho. E aí vocês vão ver que aqui em volta da Terra, em órbita da Terra, vai circular alguns pontinhos branco, né, na cor branca. E a grande maioria esmagadora desses pontinhos brancos que circularão aqui neste exemplo, elas representam o que? Satélites. Olha só. Vamos lá. E eu acho que ficou... Aqui assim dá pra gente ver melhor, né? Vários pontinhos brancos que são o que, pessoal? Isso aqui é uma representação da realidade que acontece na órbita da Terra. Então são vários, né? São centenas e centenas de satélites que estão orbitando na Terra e eles não representam as estrelas, como é mencionado pelos teóricos da conspiração que estão se valendo dessa passagem de Lucas 21, 25, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Mas o que a Bíblia diz, né, usando a própria Bíblia para responder a esses sinais? O que são esses sinais? Quais serão esses sinais no sol? Quais serão os sinais na lua? E principalmente, quais serão os sinais nas estrelas? A Bíblia fala a respeito disso? São os satélites de Elon Musk que andam fazendo referência? Não, não são. Como eu disse, as estrelas elas ficam a milhões de quilômetros da Terra. Elas foram criadas desde o princípio, certo? Elas estão aí orientando as pessoas e povos há muitos anos, como se orientam através das constelações, através de estrelas como Sirius, né? Como Regulus, que está lá na constelação de Leão, estrelas que estão na constelação de Órion, né? Então as pessoas, desde o princípio praticamente, sabem que elas estão ali e elas servem para as pessoas se orientarem, saberem os tempos, saberem as épocas, principalmente através das estrelas. E os satélites, eles são praticamente uma coisa nova. Eles não são considerados como estrelas. E aí os teóricos da conspiração andam espalhando de que os satélites são representações das estrelas e não são. Vocês querem ver que eu vou mostrar para vocês através da própria Bíblia, se está em Joel, aonde está citado a proximidade do dia do Senhor. Olha só que interessante, né? Então lá em Lucas 21, versículo 25, é dito por Jesus Cristo que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E que sinais são esses? Olha só que interessante como a Bíblia explica esses sinais. Joel 3, versículo 15. O sol e a lua se enegrecerão, eles escurecerão. E as estrelas, o que vai acontecer? Quais são os sinais que aparecerão nas estrelas? No dia próximo em que o Senhor Deus estiver próximo,
as estrelas retirarão o seu resplendor. Certo, pessoal? Então, não tem nada a ver esses sinais que andam dizendo aí, os teóricos da conspiração, que andam dizendo de que os satélites que existem, os satélites que serão implementados na órbita da Terra pelo Elon Musk, né, nos dias futuros, nos anos futuros, são as estrelas de Lucas 21, 25, é totalmente mentiroso, certo? É totalmente para desinformar e para enganar as pessoas, como a própria palavra de Deus também nos orienta que no fim dos dias, muitos, mas muitos falsos profetas enganarão as pessoas e, se possível, até os escolhidos. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.